Boa tarde, almirantes. Hoje resolvi fazer uma hora do conto. E para não terminarmos este nosso tema das casas sem falarmos das casas mais famosas das histórias, lembrei-me de uma história da Luísa Dupa Soares, Os Três Porquinhos. Esta versão um pouco diferente daquela que vocês estão habituados a ouvir. Era uma vez 3 porquinhos redondos e cor-de-rosa. Tão lindos, mas infelizmente porquinhos mais porcos não havia. Faziam xixi no chão, entornavam sopa na cama, largavam bolotas pela sala e quando os mandavam tomar banho, chafurdavam na lama. Naquela casa não se podia com o mau cheiro, nem com as moscas varejeiras que pousavam no lixo que eles traziam para brincar. O pai, embora fosse naturalmente porco, já estava enjoado e um dia chamou os 3. Meus filhos, vocês já estão crescidos. Chegou a altura de irem fazer nojizes para outro lado. Ai, meus amores, suspirou a mãe. Ainda vou ter saudades das vossas porcarias. Mas antes de partirem quero dar-vos um conselho. Façam uma casinha para viverem, pois anda por aí o lobo mau que adora porquinhos. Oh, se ele nos adora, qual é o problema? Troçou o mano mais velho, fingindo que não tinha medo. E lá seguiram com um lanchinho na mochila. Desejosos de descobrir o mundo longe dos ralhetes dos pais. Todo o dia correram e saltaram. Amassaram bolos de terra, sujaram-se com o sumo roxo das amoras, jogaram ao berlinde com as caganitas dos coelhos. À tarde estavam tão cansados que só lhes apetecia dormir a sesta. Mas e se o lobo aparecia enquanto dormiam? O mais velho chamou então os irmãos e disse-lhes: venham comigo, vamos apanhar palha para fazermos uma casinha como a nossa mãe recomendou. E assim foi. Pouco custou, porque o verão ia quente e havia muita erva seca no campo. Quando a casa ficou pronta, deram as mãos e desataram a cantarolar. Somos os 3 porquinhos, aqui vamos morar. Numa casa de palha, quem nos vai apanhar? Em seguida, deitaram-se a dormir o sono dos justos. Bem perto, vivia o lobo, que àquela hora não costumava descansar. De nariz no ar, ele farejava. Mas que cheiro tão forte! Até me faz espirrar. Atchim! Atchim! Só podem ser uns porquinhos mesmo porcos. Respirou fundo e num instante descobriu de onde vinha aquele pivete. Depois, num pulo só, chegou até à casinha de palha, já certo de ter um bom petisco para o jantar. O bobo do lobo, fanfarrão e comilão, pôs-se a falar com mansidão. Amigos porquinhos, abram essa porta que vos quero dar as boas-vindas à República dos Matos. Os 3 afastaram umas palhinhas para verem quem assim falava e estremeceram de horror, pois o bicho mostrava umas dentuças afiadas como facas. Bem sabemos o que tu queres, ó lobo. É melhor procurares outro restaurante. O lobo fanfarrão e comilão ergueu então uma voz de trovão e disse: abram-me essa porta, se não ponho-me a soprar e atiro a vossa casa pelo ar. Os porquinhos gordinhos, redondinhos e muito sujinhos deram uma gargalhada. Se tinham casa, que lhes podia acontecer de mal? A porta está fechada e não se vai abrir. O melhor, senhor lobo, é você desistir. Mas um lobo muito bobo, fanfarrão e comilão não gosta de ouvir um não. Furioso, raivoso e ainda por cima guloso, podia lá desistir. Encheu o peito de ar e pôs-se a soprar. Logo as palhinhas começaram a voar e formaram uma nuvem dourada. Foi o que valeu, pois uma das palhinhas entrou no olho do lobo e deixou-o a chorar, com a vista tão turva que não conseguiria distinguir um elefante se este ficasse mesmo à sua frente. Aproveitaram os porquinhos para correr dali para fora. E quando estavam bem longe, o do meio chamou os outros: manos, estamos cansados e precisamos de repousar, mas faz-nos falta uma casa nova, mais forte que a de palha.
Podíamos apanhar troncos, ramos e fazer uma de madeira. Os irmãos concordaram, embora uma casa de madeira desse muito trabalho. Felizmente, árvores não faltavam. E quando a noite caiu, estavam tão orgulhosos do que tinham construído que mais uma vez desataram a cantarolar. Somos os 3 porquinhos, aqui vamos morar. Numa casa de pau, quem nos vai apanhar? Na manhã seguinte, o lobo tinha a vista tão vermelha como a língua pendurada na boca aberta. Mas isso não o fazia perder o apetite por um bom acepipe. E porquinhos gordinhos, tenrinhos mesmo sujinhos, eram a sua perdição. De nariz no ar, cheira que cheira, não lhe foi difícil descobrir onde paravam aqueles irmãos que com tal pivete empestavam o ar. Atchim! Atchim! Aproximou-se da casa de madeira e, sem topar abertura por onde entrar, não perdeu tempo com falinhas mansas e desatou logo a ameaçar. Abram a porta, senão ponho-me a soprar e atiro a vossa casa pelo ar. Como os 3 porquinhos não foram na conversa, o maroto encheu o peito de ar e pôs-se a soprar com toda a força que tinha. Desta vez não foi fácil destruir a casinha. O bobo do lobo teve de repetir a operação 2 ou 3 vezes. Mas, finalmente, lá voaram os ramos. Lá saltaram os troncos e um deles foi cair justamente no cucuruto da cabeça do lobo, fazendo-lhe um enorme galo e deixando meio atordoado. Foi o que valeu aos porquinhos, pois, caso contrário, logo ali teriam servido de refeição. Deitaram os pobrezinhos as patas ao caminho, embranhando-se no matagal para fugirem ao calor do sol e ao olhar do seu perseguidor. Finalmente chegaram ao pé de uma pedreira. E logo o porquinho mais novo entendeu que era a sua vez de opinar. Manos, já construímos uma casa de palha e outra de pau, e nenhuma era forte bastante para nos defender do bruto do lobo. Assim, que tal fazermos uma casa de pedra? Os outros concordaram e logo se puseram a carregar pesadas pedras que colocavam umas em cima das outras, até parecia uma muralha. Já suavam por todos os poros e deitavam os bofes pela boca. Ai, não posso mais, diziam. Nem me aguento nas patas. O terceiro até tinha perdido o pio. Mas lá chegaram, ao telhado. Só não lhes puseram uma chaminé, pois um lobo magrinho esticadinho, com um afiado focinho, bem podia descer por ela, quando entraram naquela espécie de castelo. Com o entusiasmo, ainda tiveram, afinal, forças para cantarolarem. Somos os 3 porquinhos, aqui vamos morar. Numa casa de pedra, quem nos pode apanhar? Eu, uivou o lobo, dando 4 espiros. Atchim, 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 atchim. Refeito da pancada, ele descobriu pelo cheiro o lugar onde se escondiam os maninhos. E estavam agora ali, mesmo à sua frente, num palacete de pedra e cal. Desta é que não me escapa. E todo se lambia, certo de que ia, por fim, deliciar-se com este petisco. Andou à roda do edifício e, como mais uma vez não achou fresta por onde entrar, voltou à velha conversa. Abram a porta, se não ponho a soprar, e a vossa casa vai pelo ar. Os porquinhos estremeceram. Que iria acontecer? Encostaram-se uns aos outros, bem aconchegados e amedrontados, e ficaram a ouvir o lobo a encher os pulmões de ar. 1, 2, 3 vezes os encheu e esvaziou, soprando com imensa energia. Era tal o vento que fazia que todas as folhas caíam das árvores. Os pássaros andavam às cambalhotas pelo ar e um coelho foi atirado como seta para cima de um rochedo, mas a casa nem estremecia. Pela 4ª vez, o lobo soprou. Pela 5ª vez, pela 6ª vez,
100 vezes o lobo tentou até cair, de rastos, sem forças para se levantar. Espreitando pelo buraco da fechadura, os porquinhos riam e galhofavam enquanto chupavam por uma palhinha os pacotinhos que a mãe porca metera na mochila. Lobo mau, não queres leite com cacau? Desiludido, com o rabo caído. O lobo afastou-se dali. Não tivera sorte com os 3 porquinhos. Nem com a menina do capuchinho vermelho, nem com a raposa matreira. Era mesmo azarento. E se fosse para outra terra? Se abandonasse o mato, sempre ouvira dizer que na terra dos homens se vivia bem e que a comida vinha parar ao prato sem se caçar. Arrastou-se até à estrada e seguiu pela beira de Alcatrão, até uma casa muito iluminada com um nome estranho. Dizia McDonald's. Atraído pelo faro, aproximou-se, cruzou a porta. Ele estava disposto a viver como um animal civilizado, por isso foi para a fila que se formara atrás do balcão. Quando o viram, os clientes largaram a fugir. Os empregados abandonaram os fogões e desapareceram. Parecia que lhes tinham pegado fogo. Que mal fizera ele? Havia dezenas de hambúrgueres abandonados nas mesas. Montes de hambúrgueres aguardando em prateleiras. Montões se empilhavam, ainda cruz na cozinha. Se ninguém os queria. Abocanhou 10 aqui, 20 além, 40 acolá. Melhor banquete nunca imaginara. Comida sem osso, nem penas, nem pelo. Comida que não foge quando se quer apanhar. Que maravilha! Satisfeito, deitou-se num banco, admirando os balões que enfeitavam a sala. Olha, podia empregar-se ali, a encher balões, depois de tanto treinar a derrubar casas com um sopro. Não era boa ideia? Talvez não. Talvez não fosse, porque já chegavam carros e mais carros. Carros de polícia, armados até aos dentes, com capacetes, bastões e pistolas. Atrás, numa carrinha de caixa aberta, descobriu uma jaula. Num salto, o lobo esgueirou-se para o mato. No dia seguinte, já com a digestão feita de tantos hambúrgueres, começou a arrebitar o nariz e bem o arrebitou. Onde estariam os 3 porquinhos? Que já pelo ar não corria aquela nuvem pesada de pivete. Mal ele adivinhava que estavam simplesmente a aprender a nadar no lago diante da casa de pedra. Tinham tal gosto na sua nova moradia que não a queriam sujar. De porcos já só tinham o nome. Com pozinhos de perlim-pim-pim, a história chegou ao fim. Beijinhos, almirantes.